de Lollapalooza. Então, os melhores professores aqui do curso Objetivo estão fazendo essa correção extra-oficial com a gente e vocês vão ter todas as respostas aqui. Aliás, vocês vão ter o gabarito todo certinho, já com todas as respostas, lá no site da CNN Brasil, mas aqui a gente vai selecionar algumas perguntas, as mais polêmicas, vamos dizer assim, as que forem mais difíceis. Eu vou perguntar aqui para o professor o que eles acharam da disciplina deles, da prova, e vocês vão ter um parecer oficial de quem manja do assunto aqui, tá? As matérias... Então, só recapitulando, as matérias cobradas hoje foram a redação, obviamente, que assusta muita gente, né? Também tiveram inglês e espanhol, que é o idioma que você escolhe, filosofia e sociologia, geografia, história e língua portuguesa. Esse é o primeiro dia de provas do Enem. Qual foi o gabarito que você fez? Conta pra gente. A gente está aqui fazendo a correção do gabarito verde. As correspondências você vai encontrar aqui, ó, nesse QR Code, se você estiver vendo no computador, né? Aí você clica aqui. Se não, você entra no site da CNN Brasil, na área de educação, e você vai ter notícias ali de todos de tudo que aconteceu durante o dia e também sobre os gabaritos. Por falar em notícias da CNN Brasil, eu vou entrar em aqui, ó, inclusive eu entrei agora na página de educação da CNN Brasil, o primeiro link ali já é o gabarito Enem 2025, veja as respostas extraoficiais da prova azul. Então, para você que fez a prova azul, só acessar lá direitinho. Pessoal, agora vou chamar mais um professor. Tchananã. Vamos chamar o professor... Aqui é o professor Alexander Bunhara. Professor Alexander, hello, teacher! Hello, my Seja muito friend. bem-vindo. Muito bom. Seja muito bem-vindo à nossa correção extra-oficial aqui da CNN Brasil, juntamente com vocês, professores do Colégio Objetivo, do curso Objetivo. Primeiramente, quero saber o que você achou das perguntas, como é que foi para você? Você acha que foi difícil? Como é que foi o nível de inglês aí da prova de hoje? Então, os tipos das questões eu acho que se mantiveram em relação ao do ano passado, mas, na minha humilde opinião, eu achei que pelo menos duas questões, o tipo de vocabulário empregado nos textos deu uma subidinha na dificuldade. Eita, então, assim, bom saber. Que é a questão 4 e 5, eu achei que elas trouxeram um texto um pouco mais, digamos assim, mais difícil na questão lexical. Eu achei um pouco mais cobrou um pouco mais do aluno do conhecimento de inglês. Professor, me responde muito rápido. Você acha que as aulas de inglês que a gente aprende no ensino médio são suficientes para fazer a prova? Se você tiver feito colégio no Objetivo, sim. De maneira geral, no Brasilzão, eu acredito que não. Certo. Então vamos começar já com qual questão que você prefere começar? Lembrando que nós estamos no gabarito verde. Dá pra comentar todas. Como a gente tem um tempinho razoável aqui, dá pra comentar todas. Opa! Então, vamos começar. Bom, o primeiro texto, acho que foi um texto bastante tradicional. Um texto que traz uma definição. Ele começa discutindo qual que é a ideia da filosofia. Será que filosofia... Por que a gente aprende filosofia? Se ela não tem uma aplicação útil na nossa vida, por que a gente estuda isso na escola? Por que a gente vê isso no nosso dia a dia? Era uma discussão acerca disso. E aí, se você olhar aqui o comando da questão, a pergunta dizia, nesse texto, ao discorrer sobre a relevância da filosofia. Na verdade, esse é um enunciado bastante tradicional do Enem, tá? Eles sempre enrolam, contam uma historinha, mas isso aqui, ó. Qual que é o objetivo do texto? Quase toda a questão de Enem, na parte pelo menos de língua, eles querem saber se o aluno foi capaz de entender a função daquele texto. Para que aquele texto foi escrito, tá? Então, de maneira geral, já vou direto aqui na resposta certa, tá? Seria o quê? Aproximá-la dos problemas sociais. Se você pegar aqui nas últimas linhas do texto, né? Ele fala que, tá bom, se não serve para nada, por que a gente estuda? Para isso, para tornar a nossa vida mais fácil, esse proper living que tem aqui nesse trechinho, para viver de maneira adequada, livres de pobreza, dificuldades econômicas, opressão mental, esse tipo de coisa. Então, assim, essa que eu considerei uma questão super tradicional de Enem. Texto, definição, discutir um assunto, no caso filosofia, e te perguntou o que ele está discutindo aqui. Ou seja, nesse caso específico, não havia necessidade, como eu sempre falo para os alunos, não havia necessidade de você
traduzir o texto de ponta a ponta, saber 100% das palavras. Isso é uma característica do Enem. Ele exige o quê? Compreensão global do texto, que foi justamente o que aconteceu aqui. Tá? Então, talvez tenha aparecido um verbo um pouco diferente. Aqui, por exemplo, esse assert aqui, né, que seria aqui, ó, no comecinho, ele fala de um verbo... Aqui, assert, né? Nossa, professor, nunca vi, não é um verbo tão comum. Para que assert, de maneira geral, é você defender uma ideia, afirmar alguma coisa. Não sabia. Inviabilizaria a capacidade dele de chegar na resposta certa? Não. Não. Tá? E uma outra dica que eu sempre dou para os alunos é não só a capacidade de buscar a resposta certa, mas também de eliminar as erradas. Que isso daí, automaticamente, quando você elimina uma resposta, você está mais próximo ainda de chegar na resposta certa. Então, essa capacidade de ir eliminando aquilo que está totalmente fora é também uma habilidade super necessária para chegar, principalmente num texto de língua estrangeira, onde você normalmente não vai saber tudo, mas, como eu disse, não é necessário saber tudo, mas ter essa estratégia, fazer essa leitura estratégica. Olha, está falando sobre o quê? O que é isso? O que perguntou aqui? Está falando sobre filosofia e para que serve? Para isso, aproximar a filosofia das nossas vidas, do nosso cotidiano, livrando-nos, né, dos problemas sociais. Essa aqui é a primeira questão. Boa, então a primeira resposta seria a resposta D. É isso aí, D de dado, letrinha né? D de dado. Então vamos à segunda questão. Bora para a segunda. Bom, a segunda questão seria o quê? Um poema, que também é um gênero textual bastante recorrente no Enem. Nos últimos anos, o Enem sempre traz algum poema. Normalmente o conteúdo dos temas também foi muito dentro da tradição do Enem, porque geralmente os textos, os poemas que o Enem traz, eles falam sobre algum problema social, alguma reflexão sobre a vida, e esse daqui não foi diferente. O poema, ele falava sobre o quê? Sobre essa interação entre homem e natureza. Um poema bem bonito, falando aqui, olha, todos nós, no fim das contas, somos iguais. Tem até um trechinho aqui, dá uma destacadinha, que eu achei bem legal, quando ele fala isso aqui, ó, das cores. Ele fala aqui, ó, lembre, ó, já vou traduzir em português, lembre da cor, da cor da terra. Ele fala que todos nós viemos da terra. Lembre da cor da terra da qual você vem. Ele fala vermelho terra, preto terra, amarelo terra, branco terra, marrom terra. Nós somos a terra. Ou seja, esse negócio de ficar distinguindo as pessoas por cores é só mais uma variação da mãe terra. Todos viemos do mesmo lugar e todos nós vamos voltar para o mesmo lugar. Ou seja, todos somos irmãos, todos somos um só. Que ele até traz isso, eu achei bem bonito, ó. Nesse verso aqui, ó. Lembre-se, todas as pessoas, nós somos todas as pessoas, você é todas as pessoas e todas as pessoas são você. Então, reforçando ainda mais essa ideia de que todos nós estamos interligados. E aí, de novo, o enunciado super tradicional. Ele introduz, acho que para o vestibulando, sobre o que é, né, nesse poema, fala de uma autora de ascendência indígena, sempre conta da onde quem escreveu indígena, e de novo, o que você ressalta? Quando ele fala o que você ressalta, na verdade, de novo, cai na onde? Qual que é a leitura global? Qual que é o objetivo desse poema? Para que esse poema foi escrito? Qual que é a ideia principal, que esse poema nos traz? Se você olhar aqui, qual que vai ser a letrinha boa? Como eu falei, ó, letrinha D de novo, ó, duas em seguidinha, hein? Quem chutou D aqui já... D, chutou tudo D aqui, mandou bem. Já vou dar um spoiler, tem 3 Ds, tá? Então, quem tava lá no medinho ali, chutou tudo D, deu bom. Que seria lá, ó, a relação entre seres humanos e natureza. Não podia ser diferente essa resposta. Dentro de aquilo que eu comentei aqui, tava bem clarinho. Na questão lexical, que isso também é uma característica de Enem. Nesse aqui, o vocabulário que perpassa o texto não é difícil, tá? Não é difícil. Esse aqui é um vocabulário, voltando àquela pergunta que você me fez, que quem fez escola, inglês de escola, de qualquer escola, eu acho que eu arriscaria dizer, teria vocabulário suficiente para conseguir responder essa aqui. Às vezes que são cores, coisas mais que não são abstratas, mas concretas. Eu acho que o vocabulário dessa questão não é difícil. Não quer dizer que vai acertar, mas pelo menos o vocabulário ele era mais fácil. O vocabulário era mais fácil. Claro que quando o vocabulário baixa, eu sempre falo para os alunos, quando o vocabulário baixa, desconfie, porque talvez vai exigir de você um nível de compreensão um pouquinho maior. Então, é lógico, como é um poema,
Acho que o outro professor de literatura, quando entrar, vai falar muito melhor sobre isso. Mas a ideia não é só ler aquilo que o que os seus olhos veem. É essa busca de ler nas entrelinhas. Quando ele fala que nós temos a cor vermelho, terra, letra, do que ele está falando? Você tinha que sacar, perceber que, na verdade, estávamos falando de nós como seres, dessa interação. Então, exigia essa interpretação nas entrelinhas, que não é assim, novo, tá? O Enem, nos anos anteriores, trouxe isso. Então, também é uma questão que eu acho que manteve-se na tradição do Enem também. Acho que não era surpresa. Quem fez até os Enems anteriores tem sempre uma questão, quase sempre tem uma questãozinha com poema e tinha que ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de molde de resolução para poder chegar na resposta certa. Então, manteve a Boa. tradição. Boa, professor. Então, essa, só recapitulando, para quem está chegando agora, estamos corrigindo a D. prova de inglês. Essa é a segunda questão, resposta D, de dado. Vamos para a terceira, então. Beleza. Terceira questão. Bom, a terceira questão eu achei interessante. De Hum. novo, a parte. Aí voltando naquela pergunta. O vocabulário daqui, difícil? Não. Se você olhar, tem 4, 5 palavras. What is sleep? Uhum. O que é sono? Aí você tem lá. Só tinha que lembrar, né, que esses números, 16 ounce, 12 ounce, era uma unidade de medida, né? O tanto que você bebe, né? Como se fosse uma unidade de medida em litros, né? Claro que não é litros, né? Mas é uma unidade que eles usam para medir nos Estados Unidos o tanto que você bebeu. Então você tinha lá, o que é sono? Slept, dormiu 5 a 7 horas. Aí depois, uma quantidade menor de café, dormiu de 8 a 10 horas. Tá, é isso. Então aqui o vocabulário é super curto, direto, de novo. Não é garantia de acertar só porque você leu lá. Aqui era aquela que também é uma questão tradicional do Enem, é de relacionar a questão com a imagem. Que historinha que isso aqui tá me contando, né? Se eu estivesse respondendo, pô, o cara me colocou lá, o que é sono? E aí um potão de café. Não precisa nem entender a quantidade. Né? Visualmente você percebe, pô, o que é sono? Potão de café. Dormiu de 5 a 7 horas. Já uma quantidade de café um pouquinho menor. Dormiu 8 a 10 horas, que hoje em dia é riqueza, né? Dormir 8 a 10 horas na cidade de hoje é riqueza, hein? Eu não sou rico. Então, menos café. Então, que história que tá me contando aqui? Quanto menos eu durmo, mais café eu preciso. Quem aqui que tá assistindo a live não se enquadra nessa realidade? Não é mesmo? Não é? É isso aí. Então é uma historinha que você tem que. Era o necessário para você chegar nessa resposta. Pô, do que tá falando aqui é isso. Quanto menos eu durmo, mais café eu preciso. Quanto mais eu durmo, menos café eu preciso. Pronto, acabou a questão. Tá? E aí vem a pergunta, ó. Nesse texto, a pergunta: What is sleep? Que ele ainda reforça. O que é sono? Em uma das embalagens. Está relacionado ao quê? Letrinha A, escassez de horas de sono. Que é aquilo que eu falei. Quanto menos você dorme, mais de café você precisa para tocar o seu dia, suas atividades. Vestibulandos, acho que, eu vejo muito isso. Quem está empregando lá 7, 8, 9, 10 horas por dia estudando, chega uma hora que o corpo pede um cafezinho, né? Pede um cafezinho ali para poder continuar funcionando. Então, Muito isso. bom. É uma questão gostosa, achei super gostosinha essa questão. E aquilo que também é uma habilidade que tem, né, no Enem, de não só ler o que está escrito, mas relacionar o texto com a imagem e a história que tem por trás ali. Ter essa habilidade de se recontar a historinha aqui a partir da depreensão da imagem. Então, legal, questão gostosa. Boa. Boa, professor. Também gostei. Também que a imagem dá uma ajudada também, dá uma assimilada melhor, né? Com certeza. Boa. Bom, a questão 4 e 5 foi a que eu falei o seguinte. O texto em si é legal, super legal, só que o vocabulário, que eu te falei, eu acho que tanto na 4 quanto na 5, o vocabulário já dá uma subida. Ele sobe um pouquinho o sarrafo, fica um pouquinho mais difícil. Novamente, não é porque tem algumas palavras um pouco mais difíceis ali que inviabilizaria do aluno chegar à resposta certa. Mas aquela coisa que eu sempre falo, você tem um texto com 400 palavras, você sabe 380, 390, matou o texto, você consegue matar. Agora, tem 400 palavras do texto, você sabe 100, então concorda comigo que você vai ter um grande borrão ali de coisas que você vai ter que inferir, chutar? Então, quanto mais, melhor. Mas, sobre o que era o texto? Bom, era um texto dando um depoimento de uma pessoa acerca da apropriação cultural do Halloween. Então, trouxe uma questão falando sobre a apropriação cultural, que até ele mesmo fala, pô, depois de tanto tempo falando sobre apropriação cultural,
a gente brigando com algumas celebridades, se valendo, usando fantasias de maneira errônea, de maneira, digamos assim, questionável, ainda se observou que nesse Halloween aqui o mesmo se repetia. Porque ele fala que perto dessa reserva indígena aqui, eles usavam costumes, só parênteses, esse costumes aqui não era costume, né? É um falso, aquilo que a gente chama de falso cognato, é fantasia. Então eles vendiam fantasia de princesa Pauau, né? Que seria princesa indígena. Então, de novo, você ainda perde uma reserva indígena vendendo coisa para você se vestir de indígena de maneira mostrar o indígena de maneira não tão adequada assim. Então, essa era a crítica do texto. Tá? E achei até esse outro pedaço aqui, ó. No Instagram, houve alguém postando uma foto de uma menina vestida de indígena americana, só que como é que era essa fantasia? Com um tiro na cabeça. Será que é legal a gente fazer isso, né? Postar fotos vestido de índio desse jeito, não é desse jeito, tomando um tiro na cabeça? Que imagem que está passando? Entendeu? Essa é a reflexão que o texto traz. E justamente, o que eu te falei? Abordar um aspecto da celebração do Halloween. Qual que é o objetivo do texto? Como sempre, tá vendo? É muito recorrente essa questão. Para que é esse texto? Ele quase sempre pergunta para o aluno para que é esse texto. Tá. Para que era esse texto aqui? De novo, para quem chutar a letrinha D, criticar, como eu falei aqui, não poderia ser diferente, criticar a exploração indevida dos elementos da identidade indígena. Bem clarinho aqui. Tinha esse vocabulário diferente também, esse aqui é um vocabulário bem avançado, blatantly, que geralmente poucas pessoas conhecem. Se você viu isso, não faria falta para você chegar nessa resposta, que até aqui você já mataria. Só para que ficar, professor, o que era blatantly? Era descaradamente, fazer alguma coisa na cara. Que ele termina o texto e fala assim, eles pegam descaradamente aspectos da sua cultura, religião, raça, e usam para sua vantagem, como se fosse entretenimento. Um enorme desrespeito. Última questão, para matar. Também interessante, também esse aqui achei interessante, porque eram, digamos assim, uma metalinguagem, que é o quê? A linguagem falando sobre a linguagem. Era um texto falando sobre o quê? Comando da questão. O que era essa geração Snowflake? O que é geração Snowflake? O que é Snowflake? Geração flocos de neve. Que eu achei muito curioso o texto. E aí, o texto em si, ele vem definindo. Puxa, a gente cria, ele meio que bota em questão o jeito que a gente cria nossos filhos. Falando que o mundo é legal, que nossos filhos são especiais, que a vida é maravilhosa, mas logo ele vira um adulto. E quando ele vai para o mundo real, não é isso que acontece. A vida não tá na Disney, né? Como o pessoal costuma brincar. A vida vai trazer coisas, vai trazer diversidades. Então ele até fala aqui, resiliência não é sobre ficar alimentando o ego, falando que você é lindo, que você é maravilhoso, mas na verdade o quê? Fortalecê-lo. E aí, na verdade, ele está dizendo que o quê? Essa geração Snowflake, ela é o quê? Palavra-chave, a resposta do texto, isso aqui. São pessoas tão delicadas que eles não conseguem lidar com ideias controversas, sendo postas nas suas discussões. É isso. Aqui. Essa frase matava o texto. Entendeu? É isso. Então, te perguntando, né? Para que é a geração Snowflake? É isso aqui, letrinha E. Apontar posturas de uma juventude avessas às contrariedades. Justamente que fala nesse trechinho que eu acabei de sublinhar aqui. Tá vendo que tinha um textão, tal, não sei o que, como eu sempre falo. Não precisava ter entendido 100%. Esse era o trecho-chave. Tá certo? Será que agora tem uma pergunta, muito rapidinho. Será que essa geração Snowflake, será que Snowflake seria o produto de comer no café da manhã? Uma analogia também? Também seria interessante. Eu associei mais com isso daí, com floco de neve mesmo. Que é qualquer coisa derrete. Então, você tá errado. Tô mal, não tô legal, já me gerou toda uma gama de sentimentos negativos. Eu associei mais com isso. Boa, porque na hora que você falou, eu comecei a imaginar que a gente aqui no Brasil, a gente fala muito geração Nutella, né? O povo Nutella, né? Que é aí eu pensei em Snowflake, o de comer também. Entendeu? Porque docinho também tem, né? Porque docinho, tudo lindinho, tudo facinho, também pode ter essa associação também. Faz todo sentido. Boa. Muito bom, professor. A gente tem uns minutinhos ainda, agora eu quero fazer uma pergunta para você também, é o seguinte. O que você achou, fazendo um comparativo entre a prova deste ano e a prova dos anos anteriores? Você acha que esse ano deu uma melhorada assim no nível de dificuldade?
Então, eu acho que o nível de dificuldade, acho que se manteve para você Hum, conseguir chegar na resposta. Até, como por exemplo, essa questão do poema sempre cai, uma questão abordando algum tema sobre das minorias sempre cai também. Então, acho que assim, hum, nesse quesito, acho que se manteve. Eu só acho, na questão de interpretação, o nível de interpretação exigido para chegar na resposta certa também acho que se manteve. Eu só acho que boa. nesse texto 4 e 5 eles colocaram um texto com um vocabulário um pouco mais difícil. Então, às vezes aquele aluno que é ansioso, que, nossa, que ao olhar uma palavra que ele desconhece já dispara o coração, vai, não vou conseguir, meu Deus, eu não sei. Porque tem muita gente que é assim, né? Eu falo sempre falo porque isso não é o esperado. Mas muita gente que, ao se deparar com palavras desconhecidas, gera aquela ansiedade, já desconcentra, já desestabiliza e aí acaba matando a questão. É porque desestabilizou emocionalmente. Então, eu acho que nesse quesito subiu um pouquinho o vocabulário estava um pouquinho mais difícil. Na 4 e na 5. Sim. Mas eu acho que só isso que em relação ao ano passado mudou. Texto um pouquinho mais longo, né? Mas no que tange a... Puxa, não tinha uma... eu acho que as respostas certas eram respostas diretas. Acho que não tinha questão polêmica no sentido de, nossa, a letra C, a resposta certa, vamos supor, é letra E, mas poderia ter sido letra B, porque ficou mal colocado, escolhendo palavras ambíguas, que poderia ter levado ao aluno. Eu acho que isso não teve. Então, acho que eu achei uma prova bem limpinha, bem direta. Priorizou a pessoa que estudou inglês, né, tentou se preparar para um vestibular grande como esse, acho que priorizou sim, e eu acho que foi justa a prova, nesse sentido. Boa, professor. Professor Alexander, professor de inglês, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, professor, que está lá na sala de correções e falou muito bem aqui de todas as questões, falou todas as questões para você saber o que você acertou, o que você errou, mas para você que não foi bem, que você já percebeu aqui pelo gabarito, que você não foi bem na prova de inglês, não se desespere, calma, o TRI é o que manda. Se você não tem muitas habilidades ali nas provas, nas questões mais difíceis, como o professor estava analisando as duas últimas questões, que tinham um vocabulário um pouco mais difíceis. Fique calmo, fique calmo. Semana que vem ainda tem muita prova ainda, hein, gente? Ainda o segundo domingo de provas e vai ter, assim, mais 90 questões para você se preocupar, tá? Então, pensamento positivo que não é o fim do mundo, tá, gente? Inclusive, tem muita gente aqui, inclusive eu estava lendo aqui os comentários de vocês,